Graça e paz, minhas irmãs e irmãos. Falar assim porque, de repente, tem alguém em casa assistindo e que tem esse desejo, de trabalhar com crianças, ou pelo menos quer entender um pouco mais. Nós estamos aqui nessa manhã com esse propósito, de servir ao Senhor com as nossas vidas e de falar para Ele: Senhor, eis-me aqui. E para isso a gente precisa entender um grande projeto. Vamos antes orar, pedir direcionamento de Deus? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, Deus de amor, nesse momento nós nos reunimos aqui, nessa manhã, com muita alegria, porque o Senhor nos chamou. O Senhor é o Deus que salva, o Senhor é o Deus que livra, o Senhor é o Deus dos projetos, o Senhor é o Deus que faz planos e cumpre o que diz. Nós agradecemos porque aqui neste auditório estão pessoas que têm sentido o chamado, a necessidade de se capacitar para fazer o melhor para o Senhor. Eu sei que o Senhor já tem falado, eu sei que o Senhor já tem feito muito neste lugar, mas nós oramos, ó Pai, para que o Senhor transborde mais do Teu Espírito, do Seu poder, da Sua força, da Sua unção. Senhor, está aqui diante do Senhor a Tua serva, que é tão pequena, é tão falha, tão pecadora, mas apesar de mim, o Senhor tem feito grandes coisas, tem me mostrado e me ensinado grandes coisas. Ó Deus, aquilo que o Senhor tem nos ensinado, aquilo que o Senhor tem nos mostrado, nos ajude, ó Deus, a compartilhar essa experiência, a compartilhar essa vivência e assim, mutuamente, ó Pai, nos caminharmos juntos para o crescimento do Teu reino. Essa é a minha oração, pedindo a Tua bênção nesta manhã e já sou agradecida no nome santo de Jesus. Amém, amém. Gente, é muito bom estar aqui. Quero agradecer a Vanessa, a igreja, pela recepção. Vocês são uma igreja amada e querida. Nós viemos ontem, mas eu dormi já. Ai, que delícia, amanhã. E causa uma expectativa, porque é experiência para nós, esse compartilhar de vivências. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui não para simplesmente viemos ensinar. Nós estamos compartilhando com vocês aquilo que Deus está falando conosco. Então, está funcionando para nós algumas coisas e outras estão caminhando para isso. Então, é isso que nós queremos compartilhar, tá? Então, que Deus fale conosco nessa manhã, tá bom? Bem, vamos começar a ler na Bíblia, então? Lá no livro de Gênesis, capítulo 6... Gênesis capítulo 6, e depois eu quero fazer uma dinâmica muito rápida, tem que ser rápida, porque eu preciso falar sobre Gênesis 6, verso 5, eu vou pular alguns versículos, tá? Eu vou falando. Gênesis 6, 5 diz assim: O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Verso 5. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Verso 9. São essas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Verso 14. Faça uma arca de tábua de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Eu vou pedir para a Vanessa colocar a primeira imagem para mim, por favor. Vou mostrar para vocês um grande projeto. Esse projeto foi construído ali no início do século XX. Olha que grande projeto. Está vendo esse navio? Grandão, bonitão? Sabe que navio que é esse? Titanic, o famoso Titanic. Grande projeto. Thomas Júnior, um grande engenheiro naval, foi chamado para construir esse barco, esse grande barco, que para seu tempo, ele era todo tecnológico. Era feito com tanta preocupação nos detalhes, que eles pensaram em tudo. Tipo assim, e se de repente começar a entrar água no convés? Se começar a entrar água aqui nesse compartimento? Eles entenderam, ele, Thomas, com a sua equipe, e falou assim: mesmo se entrar água e
encher 4 compartimentos inferior, esse navio, com todo desastre que ele pode sofrer, ele ainda vai flutuar. Ele ainda vai flutuar. Eles projetaram para isso, ele ia flutuar. Não tinha como. Eles pensaram nisso. E dizem algumas fontes que eu li, e que numa reportagem alguém falou para o Thomas, e aí? Ele falou assim, olha, do jeito que nós fizemos esse navio, nem Deus afundaria. Ele flutua. Ele flutua. Nós já ouvimos essa história. Já ouvimos falar. E sabemos o que aconteceu com o Titanic. O Titanic fez a sua viagem inaugural em 1912. E foi exatamente no mês de abril. Olha que legal. Nós estamos aqui no mês de abril. Deus trouxe essa lembrança. E eu falei, Senhor, é verdade. Titanic é um grande projeto feito por homens capacitados, altamente equipados, com toda a tecnologia do seu tempo. Titanic afundou. Não foi possível segurar Titanic. Mas agora nós temos um outro grande projeto. Coloca a imagem aí para nós, meu irmão. Acabamos de ler. Esse aqui é um projeto na verdade, é uma réplica da Arca de Noé, lá nos Estados Unidos. É uma réplica. Olha o tamanho desse barco. Olha a estrutura dele. Se a gente vai na internet e pesquisa, a gente vê muitas coisas. Fala, nossa, Noé era um engenheiro naval, hein? Brincadeira. O homem era bom para fazer um barcão desse. Será? Será que era, todo o conhecimento que Noé tinha? Então, eu só quero começar nessa manhã, falando sobre um grande projeto. Deus tem um grande plano nas nossas vidas. Um grande plano para essa igreja. E o plano de salvação, Ele quer usar você e eu. Titanic afundou. A Arca não. Titanic foi feito com toda a modernidade dos nossos tempos, 1912. A Arca, mais de 4.300 anos atrás, flutuou. Titanic hoje está na profundeza do mar. A Arca ficou no topo do Ararat. Graças a Noé? Graças a Deus. E por quê? Bem, já vamos falar sobre isso. Eu vou pedir que venham 3 irmãs aqui para mim, senão eu posso chamar vocês. É só para vocês colarem as palavras aqui para mim, só porque teriam que ser 2 equipes para ver quem cola mais rápido, ou melhor, crie a frase que eu preciso mais rápido. E aí, como eu só tenho um lado, então eu vou pedir para que essas 2 equipes, uma fique aqui, eu vou dar alguns minutinhos e ela tenta criar essa palavra, colocar as palavras aqui. Depois a outra equipe. Pode ser? 3 irmãs voluntárias de um lado e 3 irmãs voluntárias do outro? Vou falar irmãs, porque eu estou com um grupo na minha frente de irmãs, mas nós temos irmãos aqui também. Então, tá. Joia. Mais um aqui, mais uma ali. Só mais uma. Para cá, outra para lá. Isso. Só mais uma. Joia. É só uma dinâmica, tá, minhas irmãs? É rapidinho. Eu vou pedir... Ganha chocolate no final? Posso prometer para mais tarde. Seguinte, eu vou começar com esse grupo, pode ser? Enquanto esse grupo vai fazendo, depois eu converso com vocês. Minhas irmãs, as palavras estão aqui. E aqui eu tenho uma fita adesiva. Vocês vão formar essa frase para mim aqui. Tá bom? Johnny, Camila, você pode cronometrar para mim? Vamos dar vamos ver se a gente... 5 minutos, é muito. Vamos dar 1 minuto para as minhas irmãs? Vamos ver se o que elas fazem em 1 minuto? 1 minuto. Espera aí, vocês podem começar. Esse grupo ainda não. Bem, elas entenderam a frase, conseguiram em 1 minuto, só não conseguiram executar por completo a atividade que precisava colar aqui. Vocês precisam colar em 1 minuto a frase, tá? Nós escolhemos 3. 4? 4, ó. 4.
Me dá da fitinha. Olha, a fitinha. Vamos começar então? 1, 2, 3, valendo. Vai, irmãs. De qualquer jeito, a fita é de qualquer jeito, não precisa ficar bonitinha não. Vai, cola. De qualquer jeito. Olha, a irmã competitiva. Lembra das crianças? Lembra das crianças? Esse 1 minuto está demorando, hein? Acabou. 1 minuto. Foi. Saia da arca, você, a sua mulher, seus filhos e... Os filhos dos seus filhos foram comer. Muito obrigada. Uma salva de palmas para elas também. Uma salva de palmas para o outro grupo também. Obrigada. Pode. Não, pode deixar aí. Pouco tempo, né, minhas irmãs? Ai, desespero. Não foi bem assim para a arca, tá? Qual que é a ideia aqui? Ai, mas foi muito tenso, eu precisava formar. A irmã Cléo falou assim, mas a mesma frase. Mas a ideia aqui não era ser frases diferentes mesmo, não. A ideia aqui é para nós entendermos projeto e liderança. Deus chamou Noé, não chamou Noé? Quando Deus chamou Noé, Deus falou assim para Noé, Noé, estou precisando de uma arca. Seguinte, precisa ser construída uma arca grande. Uma arca bem grande, tem que caber muito bicho, tem que caber muito alimento, tem que caber muita coisa. Entendeu? Faz aí. Ó, você tem árvores, ó, dá um jeito. Deus não somente pediu um projeto para Noé e falou, usa isso, mas Ele mostrou o projeto. Ele mostrou. Vocês talvez não tenham percebido, mas elas já sabiam o versículo antes de vocês formarem, elas já sabiam o versículo. Por isso elas tinham mais chances de ter mais palavras pregadas do que vocês. Mas isso, por mais que falassem, mas elas estavam em vantagem. Porque eu disse o projeto. Porque eu contei o projeto. Porque eu falei qual era a frase. Eu não guardei segredo como eu guardei para vocês, o primeiro grupo. O que eu quero dizer com isso? Quando Deus tem um plano, e Ele chama alguém para executar esse plano, nós podemos ficar tranquilos, eu vou falar tranquilos para todos que estão aqui, é porque Deus sabe o que Ele quer. E Ele vai colocar no meu e no seu coração. Ele não vai manter segredo. Ele não vai falar, faz aí. Patrícia, Ministério Infantil. Camila, Ministério Infantil. Johnny, Ministério Infantil. E é assim. É assim. E se nós formos teimosas de falar, Senhor, vai dar errado. Muita coisa não vai para frente. Então nós temos que ter percepção e oração e busca de falar o que Deus quer. Deus está me chamando. Então Deus está nos capacitando também. Então, irmãos, prestem atenção nesse detalhe. Deus capacita quem chama, mas Deus chama quem anda com Ele. Deus capacita quem chama. Você não precisa ficar preocupado e falar, eu não sei fazer. Deus vai te capacitar. Se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Agora, Ele só vai chamar gente que anda com Ele. Gente comprometida. Para um grande projeto, só gente comprometida. Dos contemporâneos de Noé, só ele era comprometido. Só ele que andava com Deus. Então, Noé, agora, outra coisinha. Noé não tinha nada para fazer. Não tinha nada para fazer. Por isso Deus chamou Noé. Noé já devia ser velho. Já estava... Quando ele entrou na arca, ele tinha 600 anos. Só para você ter uma noção. Quando Deus chamou Noé, eram uns 500 anos aí. O homem já estava aposentado. Não estava fazendo nada. Será? Imagina. Nós temos que parar de pensar que Deus chama porque fulano tem tempo sobrando. Não tem. Sempre eu, sempre a gente, sempre essa equipe. Nós estamos sempre trabalhando. Mas, fulano, não faz nada. Mas Deus chamou fulano? Não. Por quê?
Por que ele não está comprometido com isso aqui? Pode ser vários motivos. Mas um motivo que eu deixo bem forte é que aquela pessoa que tem compromisso com Deus, que busca a Deus, acha tempo para ter devocional, para buscar a Deus. Eu tenho um dia corrido. Eu sou professora. Eu sou mãe. Eu cuido de planta. Agora eu estou cuidando de planta. Agora eu estou apaixonado por passarinho. Que hora que eu dou comida para esse passarinho, que eu dou água para o passarinho, que eu aguo minhas plantas, que eu limpo a minha casa, que eu cuido dos meus filhos, e eu tenho um filho especial, e eu dou aula, e eu planejo a aula, e eu dou aula, ainda corrijo tarefa, aí tem outro planejamento. Mas estou no Ministério Infantil. Eu estou falando isso, não é para trazer a glória para mim. A glória é de Deus. Porque a história da arca de Noé, a história não é sobre Noé. A história é sobre Deus, o Deus de Noé. Não é sobre Maria, é sobre o Deus da Maria. Eu não sei como é que você dá conta, Maria. Maria, você trabalha o dia inteiro. Você faz isso, você faz aquilo, e você ainda dá aula para criança. Aí a Maria fala, é Deus. Nossa, Mari, eu sei, você é um adolescente, mas com certeza você estuda muito, você faz isso, você tem trabalhos, você está no final do bimestre. É Deus. É Deus. Vamos parar? Aí eu vou para talvez, eu não sei se está nesse slide aí, que fala assim, vamos parar de dar desculpa. Eu não tenho tempo. Ninguém tem muito tempo. Nossa vida hoje, moderna, é muito acelerada. Mas nós temos que entender que Deus, Ele capacita quem chama, mas Ele só chama pessoas que andam com Ele. Então, eu quero falar aqui sobre essa questão de cair de paraquedas dentro desse departamento. Eu estou falando de Ministério Infantil. Por que eu estou falando de Ministério Infantil? Mais para frente eu vou falar um pouquinho da diferença entre Ministério Infantil e Escola Bíblica Dominical e por que Ministério Infantil é um grande projeto. Ministério Infantil, ela trabalha com famílias, não trabalha só com crianças. Ministério Infantil trabalha com igreja, não trabalha só com um grupo, um naipe da igreja. Ministério Infantil trabalha com evangelismo, com discipulado, com evidências de dons. Ministério Infantil, meus irmãos, faz muita coisa. A igreja que tem um ministério infantil bem estruturado é uma igreja rica. Rica. Sabe, porque tem vidas, e tem vidas com qualidade. Então, para isso, para montar um departamento, um ministério infantil, você precisa de duas coisas, visão e missão. Então, não pense que você caiu nesse departamento por acaso. O que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, se Deus te chamou, aceite. Faça a sua parte. E aí, entenda, você precisa estabelecer a visão e a missão. Eu acho que eu tenho a visão aí, Vanessa. Quando nós fazemos reunião com nosso Ministério Infantil lá na igreja, eu dou aula para as crianças, eu não sei quando, eu dei aula para Camila. Mas eu lembro que com meus 15 anos, eu já estava dando aula na Escola Bíblica Dominical há muito tempo. Nós não tínhamos um Ministério Infantil de culto infantil. Nós crescemos na igreja, ouvindo o pastor, desde sempre. Só na Escola Bíblica que separávamos. E eu ficava com as crianças. Então, por volta ali de 13, 14 anos eu já ajudava, 14 eu acho que eu assumi, 15 eu já estava algum tempo ali. Mas só foi em 2011, acho que foi isso, que nós entendemos a necessidade de criar um departamento de ministério infantil. Até então, até a Escola Bíblica tinha assumido os cultos à noite. Quem era diretor da Escola Bíblica ajudava, fazia escala de alguns professores. Mas parece que foi em 2011 que a gente falou, não, a gente precisa começar a estruturar. Aí separou. Aí ficou Ministério Infantil e Escola Bíblica Dominical. Então, nisso eu já estou mais ou menos definindo um pouco dos departamentos. Mas a gente ainda começou engateando, né? Muita coisa a gente não sabia, foi aprendendo no susto. Foi só lá em 2021, 10 anos depois, indo para 22, que a nossa equipe sentou. Nossa equipe quem era? Eu, Camila, Fernanda e Rodrigo. Falando no finalzinho de 2021. Nós falamos que precisávamos ter uma visão e uma missão.
Porque se a gente não tiver uma visão, uma missão, a gente não sabe, se a gente não sabe o caminho, não tem aquele ditado que fala lá, até no Pequeno Príncipe, né? Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, qualquer caminho serve. Então nós tínhamos que saber onde a gente queria chegar, senão ia ser só um ministério infantil pelo ministério infantil. É só para, sim, dar aula e ensinar a Bíblia para as crianças, mas, gente, vamos crescer. E quando eu falo de crescimento, eu não estou falando de crescimento só em número. Eu estou falando de crescimento de santidade, de maturidade dessa igreja. Porque as crianças vão nos substituir mais tarde. E eu sou daquela ideia de que criança já é a igreja hoje. Porque quando a criança começa a trabalhar, quando você pega uma criança e ela entendeu o propósito por que ela nasceu, ela já começa. E eu vou explicar mais tarde sobre isso. Então, nós desenvolvemos uma missão. Nós sentamos e vimos a visão. Evangelismo e crescimento. Qual que é a nossa visão? O que a gente quer? A gente quer evangelizar pessoas e nós queremos crescimento. Crescimento nos dois sentidos. De número e de maturidade cristã. Qual que é a nossa missão, então? Já que a nossa visão é essa. Qual que é a nossa missão? Trabalhar em cima disso. Então, nós vamos preparar professores para o evangelismo e pastoreio de crianças. Também organizar a igreja para acolher e discipular. Nós vimos que não adiantava só ajudar os professores, e todo ano, às vezes, a gente tem que mudar o quadro de professores. Às vezes acontece isso, porque até a gente fixar com os professores demorou um tempo. E não era só professor, porque essa criança vem de um lar. E essa criança está inserida numa igreja. E nós vimos muitas vezes a gente evangelizar e vir criança para a igreja, e aí essas crianças que vêm de lá, elas não conhecem Jesus. Elas entram no banheiro, elas puxam o papel até caçar e tudo. Elas sobem na pia. Aí, a igreja não tendo uma visão ou uma explicação sobre isso, o que vai falar? Ei! Quem está responsável por esse menino aqui? Olha o que ele está fazendo. Eu estou entendendo o zelo do irmão. Eu nem vou jogar, não posso jogar pedra. Eu estou entendendo o zelo dele pela casa do Senhor. Mas é porque ele não foi preparado, que tem crianças sendo evangelizadas que estão chegando. Então ela precisa de uma educação. E esse irmão pode somar. Esse irmão que viu pode ir lá e falar assim: ei, vem cá, com amor. Seguinte, não pode fazer isso. Explica para essa criança, ensina essa criança. Ele vai se sentir acolhido. Ele vai entender que a igreja é um lugar onde a presença de Deus assiste também. Nossa, aqui é diferente, as pessoas falam comigo com jeito. E ele aprende. Olha que bom, a igreja está preparada. Não é só uns 2 ou 3 professores. A igreja está entendendo o processo. Então, nós entendíamos que tínhamos que capacitar esses professores para evangelizar, inclusive filhos de crentes precisam ser evangelizados. Nós entendemos que esse professor precisava pastorear, não é só evangelizar, ele precisava cuidar, zelar, ter uma atenção para a fala dessa criança. Também organizar a igreja e acolher e discipular. Tá, falei tudo. Agora, coloca o organograma para mim, por favor. Irmãs, me ajuda aí com o horário, porque senão eu pego o tempo de vocês. Eu preciso chegar até... Meu tempo está acabando. Então, vamos lá. Organograma. Eu mostrei... Esse organograma, ele é antigo. Eu tinha feito um novo, mas eu acho que não foi certo para a Dione, e eu copiei do WhatsApp dela. Aí veio o antigo mesmo, mas vai dar para os irmãos terem uma noção. Quem é a MEL? Mesa Executiva Administrativa Local. Nós somos submissos a uma liderança. Ministério Infantil tem que ser submisso à liderança da igreja. Então, a gente não vai fazendo as coisas sem conversar com o pastor e com liderança. Quando nós montamos o nosso projeto, o que nós queremos de visão, de missão, nós redigimos um projeto extenso. O que nós vamos fazer em cada mês? Nós organizamos o ano, fizemos o calendário, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu mandei para a liderança, falei, aprova aí. Eles leram, eles viram, e aí a gente começou a trabalhar. No primeiro ano, algumas coisas deram certo, mas a gente estava lá, sem desistir. Ali nós deixamos bem claro e falamos para os professores, escola bíblica dominical... O que é a escola bíblica dominical? A gente tem que entender que a escola bíblica dominical, eu não quero entrar muito no que a Camila vai dizer, mas assim, a escola bíblica dominical, ela é uma parte da igreja que ela é doutrinária, ela vai ensinar os crentes a ser crente. Entendeu? O ministério infantil, ele trabalha com todo o público.
ele vai trabalhar com o cristão, o filho do crente, e ele vai trabalhar com as pessoas que estão chegando. Por quê? Porque a nossa responsabilidade não é o domingo de manhã, a nossa responsabilidade é o culto à noite. Culto à noite tem muito visitante, culto à noite nós temos pessoas que frequentam e faltam, depois voltam de novo, aqueles irmãos que vão, pegam as férias, depois voltam, não tem sequência algumas vezes. Então, aí o nosso Ministério Infantil sabia que a coisa era mais, tinha um outro aspecto. Aí nós começamos a tomar conta da quarta-feira, que era o culto que nós tínhamos, grupo familiar. Nos grupos familiares a gente andou conversando, falou assim, olha, tem separação das crianças? Bem no início a gente começou a fazer esse tipo de trabalho também, para tentar ficar organizado, tentar arrumar a igreja nesse sentido. Então, só que a liderança do Ministério Infantil é uma, a liderança da Escola Bíblica é outra. Na nossa igreja, a Escola Bíblica algumas vezes assumiu alguns cultos à noite, mas assim, algumas vezes. E essas duas lideranças precisam trabalhar sempre em conjunto, porque nós estamos trabalhando praticamente com o mesmo grupo, uma classe, né? Lá na nossa igreja é a Tânia. E que delícia trabalhar com a Tânia, porque há muitos anos a Tânia é líder da Escola Bíblica Dominical. Ela já sabe o caminho das pedras. E já tem muitos anos que eu estou no departamento infantil. Eu também sei algumas coisas. A gente sempre senta. Tem coisa que é programação da Escola Bíblica, ela senta comigo. Patrícia, a gente vai fazer assim, assim. Eu dou umas ideias e falo, dá para fazer isso. Por quê? Porque eu sei quem é essa criança que ela quase não vê na Escola Bíblica. Mas tem hora que eu vou fazer uma programação, eu falo, Tânia, e ela me ajuda muito. Então, nós trabalhamos juntos. Financeiramente, cada igreja tem o seu jeito de agir, né, com relação a como o departamento tem dinheiro para manter algumas coisas. O nosso departamento infantil é totalmente dependente do caixa da igreja. Deve ser assim, né? Com todos os departamentos, que a gente fazer um caixa só. Mas eu estou dizendo assim, não tem uma oferta específica para o Ministério Infantil. Com a igreja. Tudo que nós vamos fazer, a gente pede para o tesoureiro da igreja, e a igreja nos autorizando, ela nos ajuda. E graças a Deus, essa parceria, a igreja abraçou, irmãos. A igreja abraçou a causa. Quando a igreja falou, deixa com a gente, bluf, aí a demanda começou. E foi muito bom, porque a gente começa a achar bom, mas a gente fala, meu Deus, e agora o que a gente faz? Vai surgindo coisas novas, mas a gente vai aprendendo com elas. Bem, eu preciso passar para outra parte, que é a parte do projeto, porque já venceu meu tempo. Passa para os projetos para mim, minha irmã. Só para vocês entenderem, esses slides que vocês estão vendo aí, os meus, não é que desconfigurou, vieram de uma forma diferente, e aí quando eu fui olhar hoje cedo, eu comecei a usar os slides antigos. Mas, se você quiser, você vai entrar no Instagram da igreja, Facebook da igreja, você vai ver muitos trabalhos do Ministério Infantil ali. Projeto Bola e Comunhão. Então, pode passar, minha irmã, pode. Lá no finalzinho, acho que tem uns projetos, que você escreveu projetos. Isso. Para alcançar as crianças fora do aprisco, é preciso montar uma estratégia de continuidade. Como? O Ministério Infantil, nós queríamos muito evangelizar, e começamos ali, nós precisávamos sair da igreja. Evangelizávamos os filhos dos crentes, continuamos fazendo isso, porque cada ano vai nascendo, graças a Deus, vai nascendo, vai vindo, vai saindo de casa e vem para a nossa salinha. Aquele lá é peixinho. No organograma que eu mostrei para vocês, mas eu não li, nós dividimos as nossas salas noturnas assim, 3 salas. Peixinhos, a Camila vai explicar um pouco mais, peixinhos, porque eles estão sendo pescados. Cordeirinhos, porque eles são, a gente já entende, né, já ter Cristo como seu Senhor, Salvador, ou aceita Cristo ali. Então, agora ele é cordeiro. É o cordeirinho que é o filhotinho. Aí depois nós temos a sala dos discípulos, que vai até 11, 12 anos, os discípulos. Depois disso são os adolescentes, que também é uma classe muito importante e boa para trabalhar. Joia. Então, mas para isso, para evangelizar a gente de fora, encontro em casas, praças, campo de futebol, encontro com datas determinadas. E aí, o que é datas determinadas? Todo o projeto que a igreja vai fazer, o Ministério Infantil começou a elaborar projetos e a correr atrás dos projetos, e parceria com a igreja. Jovens nos ajuda nisso, varões nos ajuda aqui, mulheres em ação. A gente movimentou a igreja.
eu preciso da sua ajuda, eu preciso de você, eu preciso de você. E aí, nós começamos a sair. E nós vimos que precisávamos de uma continuidade. Não adianta você ir ali na praça fazer um evangelismo um dia. Não dá. A criança, ela precisa de referência. Então, ela vai fazer assim. Tem o piquenique missionário. Então, é todo sábado, à tarde. Todo sábado à tarde. Essas crianças vão entender. No nosso caso, a gente começou com um evangelismo dentro de um condomínio da própria Camila, porque nós entendíamos que as crianças de hoje é diferente das crianças do passado. As crianças do passado a gente encontrava na rua, hoje elas não estão na rua. Hoje elas estão dentro das casas, dentro dos condomínios. Então, o que eu preciso? Eu preciso de ter vínculo de amizade. Senão não dá. Não dá para encontrar com criança na rua, é muito difícil. E até abordar é complicado, tem hora, né? Então, nós falamos, vamos fazer culto na casa dos irmãozinhos, que vai ter os seus amiguinhos, e a gente faz o culto com essas crianças, com os amigos dele, que também tem outros amigos, que vão ver que tem outros amigos. Fomos para o condomínio. Gente, o que Deus fez ali, Camila? Gente, começou. E vinha criança, e vinha criança. O condomínio que a Camila morava é um condomínio muito rotativo. Mas tinha dia que lotava, até os pré-adolescentes, os adolescentes vinham. E aí pedimos ajuda para os homens. Uns rapazes lá, o marido da Camila e outros homens. Falou, vamos formar um futebol com esses meninos aqui, que a diferença de idade era grande. E aí, foi desse projeto, foi dessa ideia, foi dessas conversas que surgiu o projeto Bola e Comunhão. Que nasceu no coração de um desses irmãos que foi chamado para nos ajudar num futebol dentro do condomínio. Ele falou, gente, a gente pode fazer uma quadra na igreja. Aí começou, temos que ter uma quadra. A igreja tinha sonhos, é sonho antigo, de ter uma quadra lá atrás. Mas com essas pessoas se movimentando e dizendo tanto que queriam trabalhar e quanto que podia ser feito, a igreja, a liderança, que já estava conosco, comprou a causa. Então, gente, tem muita coisa para falar. Mas desse stop aqui é só para vocês entenderem que a gente precisa ter uma sequência, que a gente precisa ter ideia. Ideia, Deus dá. Como eu disse para vocês, Ele dá o projeto pronto, na verdade. Não as coisas não brotam de repente. Deus dá o projeto pronto, Ele vem no seu coração. E se Deus falou com você, é com você que Ele quer contar. Às vezes você fala, mas eu já estou fazendo tanta coisa. Esses dias meu marido falou isso para mim. Eu falei, amor, eu nem lembro o que era. Eu falei, amor, mas toda vez eu que tenho que levar, não sei o que, eu nem lembro o que era. Eu falei, Patrícia, mas quem disse que tinha? Eu não sei se era o café. Eu sei que era alguma coisa lá. Não lembro. Acho que era o barco, né, amor? Alguma coisa que eu pedi. E ele falou, mas quem disse que tem que fazer isso, Patrícia? Eu falei, eu que tive a ideia. Ele falou, então é você. Eu falei, verdade. Irmãos, tem muita coisa para falar, mas eu preciso ceder a parte da Camila, que é muito importante também. Depois a gente retoma e vai falando outras coisas mais tarde.